Fala, galera, bora falar do XPCI, né? O FII de papel da XP, o XP Crédito Imobiliário. Vamos utilizar o relatório gerencial aqui de julho, mais atualizado. A gente já teve falando dele outras vezes aqui no canal. Vamos embora logo para a tela para não perder tempo, tá? O fundo subiu 87 centavos por cota, tá? Lembrando que isso aqui é isento de imposto de renda, tá? 1% de yield mensal, né? O famoso 1% ao mês, o que deu um yield anualizado ali de 12,70, equivalente a 129,87 do CDI no período, tá? Esse valor aqui, né, levando em consideração um cross-up de 15%, né, que é a menor taxa de renda fixa dos investimentos brasileiros, tá? E uma cota de fechamento ali de R$ 86, tá certo? Então, o fundo ele é gerido e administrado pela XP, né, que dispensa ali maiores apresentações. Quem não conhece a XP hoje em dia provavelmente nem está assistindo esse vídeo aqui, né? Então, o valor patrimonial da cota e valor de mercado, tá? Então, aí você pode achar estranho que, pô, acabou de ver, o cara fez a conta ali em cima de 86, aqui está dizendo que é 86, 88, é porque aqui ele utilizou o dia, né, 28 ali do 6, tá certo? Então, a gente vai ver com mais detalhe essa questão do valor patrimonial, tá aí da cota de mercado, taxa de administração é de 1%, número de cotistas aí quase 80 mil, né, que ele está batendo, tá? Teve uma questão aqui interessante, tá? Em relação ao CRI, que foi o pré-pagamento de 3 papéis aqui, né? O São Carlos, o Embraed e o Oba Hortifruti, tá? Então isso vai gerar ali um caixa para o fundo, né? A gente vai ver quando chegar no resultado que o valor até proveniente ali da renda fixa até aumentou, tá certo? Então, talvez, né, a gente vai ver aí novas alocações nos próximos relatórios ou uma manutenção ali do caixa e um valor até maior, talvez ali no resultado, tá? Outra questão interessante e importante é que o fundo tem ali, né, 4,36 milhões de reserva, o que dá 50 centavos por cota, né, de reserva acumulada de correção monetária não distribuída ainda, que não deixa de ser um colchão ali de segurança, tá certo? Então, como eu falei, né, aqui o resultado, o fundo distribuiu 87 centavos por cota, teve um aumento aqui, tá, da parte de receita de LCI e renda fixa, muito provavelmente em virtude desses pré-pagamentos sofridos, tá? Então, provavelmente aqui no próximo mês, se eu tiver alocado, a linha, né, de receita de CRI vai voltar a aumentar e a de receita de renda fixa deve voltar a diminuir, tá certo? Então, aqui um pouco do histórico de pagamento, né? Ele voltou mais ou menos ali na faixa mais condizente com o que ele vem pagando historicamente em julho, né? Em junho tinha pago R$ 1, né? Como a gente falou lá em cima, né? Deu 1% ali anualizado, né? Mensal, e 12 anualizado, 12,70 anualizado, com a questão do cross-up, que é você considerar hipoteticamente o valor ali de 15%, tá? Então, um pouco mais do detalhamento aqui, né? Teve uma parte relevante, como a gente falou, de renda fixa. Aqui a gente chega na parte do desconto, né? O fundo, na data de fechamento desse relatório, estava sendo negociado com R$ 3,52 de desconto, né? Então, a gente vai ver com mais detalhe a carteira, se justifica ou não tamanho desconto em um fundo de papel, né? Então, aqui a gente, né, com mais detalhe, falando ainda sobre essa questão do desconto, está na data que eu estou gravando esse vídeo, né, não na data de fechamento, o fundo já está ali, já recuperou um pouco o seu valor, né, 87,54, que estaria sendo negociado a aproximadamente 97%, né, do seu valor patrimonial, então um desconto ali de quase 3%, né, se a gente considerar a data de fechamento mais próxima aqui, então se você comprasse, por exemplo, né, isso aqui é como se fosse uma tabela ali de sensibilidade, a R$ 86, tá? Você estaria levando um deságio de 4,9 e sendo remunerado equivalente ali a um yield bruto, não é líquido, de IPCA mais 8,65 e CDI mais 4,89. Lembrando que ele tem exposição, tá? Tanto ao CDI como ao IPCA, o que também é um fator de diversificação. Beleza? Uma parte, né, dos ativos, claro, é SRI, tem um pouquinho de fundo imobiliário, a gente vai ver sim quais fundos imobiliários eles estão investindo, né? Eu só queria reforçar essa questão
dos indexadores, tá? 23,2 não é tão pequeno assim, tá em CDI, 76,8 tá em IPCA, protegendo a gente contra a inflação brasileira, né? Que essa aí a gente pode sempre apostar junto com ela, em geral a gente sempre sai ganhando, né? Então tá aqui a carteira de fundos imobiliários, né? São apenas 4 que ele abre aqui. Eu tenho na minha carteira o BTCI11, né, lá do BTG. Você tem algum deles aí na sua carteira? Se você tiver, você comenta aí se você está alinhado com o gestor do XPCI, embora ele não é um FOF, né? Então, mas jogou aí esses 4. Chama a atenção do RVBI, que não é um fundo que os outros já estão ali há mais tempo, né? Estão lá desde sei lá quando, já perdi até a conta ali da posição que ele tem nesses outros fundos. Mas o RVBI, ele é uma posição relativamente recente, tá? Não entrou nesse relatório, mas é uma posição relativamente recente, então o gestor do XPCI vendo ali alguma oportunidade no RVBI 11, tá certo? Então, agora a gente passa aqui para a carteira detalhada, tá, dos ativos e chama a atenção aqui, tá, uma posição, uma concentração, né, de 10% do PL, relevante na Prevent Senior, uma empresa que também já teve envolvida aí, questão de plano de saúde, já teve envolvido em algumas polêmicas recentemente, tá? Tem outras posições como Grupo Pão de Açúcar, né, que não está com balanço ali tão maravilhoso assim, no mercado secundário está pagando uma taxa bastante alta, tá? A própria Tecnisa, né, quem é acionista da Tecnisa sabe que vem sofrendo bastante, as ações na bolsa caíram, né? Então, em geral, você tem outras posições com 8, 6, ele tem algumas posições mais concentradas, mas, né, de uma forma geral, né, embora meio contraditório o que eu estou falando, mas ele tem sim uma certa diversificação. Tá? Até posições aqui mais pulverizadas, menores que 1% aqui, tá? E também tem, né, exposição ali às Casas Bahia. Como você talvez já saiba, a Casa Bahia ela entrou com pedido de recuperação extrajudicial. A gente vai ver, para a gente fechar aqui esse relatório com mais detalhe, né? Então, rapidamente aqui, vamos gravar. Então, você tem exposição de apenas 0,53% do PL, tá? Nas Casas Bahia, um título, né, que iria até julho de 27, a IPCA mais 8,22, tá? Então, aqui ele vai dar mais detalhe aqui que eu gostaria de falar para vocês só para a gente fechar, né, desse ativo. Ele não tinha uma estrutura de garantia robusta, né, era garantia clean, ou seja, era o próprio balanço, né, era o balanço corporativo das Casas Bahia que garantia esse CRI. Então, essa recuperação extrajudicial ela já foi aprovada, né, teve a concordância de mais de 50% dos credores. A princípio, tá, eles serão substituídos por uma nova dívida sem haircut do principal, mas aí vai precisar se confirmar isso também. Se confirmar isso, beleza, faz parte do jogo ali, uma relativa boa notícia. Agora, claro, né, essa nova dívida ela vai vir em condições mais favoráveis em questão de prazo e de taxa, ou seja, as Casas Bahia vão ter mais prazo para pagar, ou seja, provavelmente vai ser além ali de julho de 2027, e não vai se pagar o PCA mais 8, né? Vai pagar, por exemplo, o PCA mais 5, né? Então, faz parte, né? Vai cortar um pouco ali na carne, mas só de receber o principal de volta, né? Numa empresa que você, teoricamente, já está em recuperação judicial, né? Na prática, na realidade, claro, pode ficar lamentando, mas na realidade, se esse aqui for o cenário, né? Sem ajuste no principal, apenas com uma questão de prazo ali e de taxa, considerando também que uma exposição, né, de 0,50 ali do PL não vai machucar tanto, beleza, faz parte do jogo, né? Dentre tantas posições, de hora em hora alguma vai dar problema mesmo, né? Assim como ninguém acerta todas as ações da carteira recomendada, nem todos os fundos imobiliários, o gestor também não vai acertar em todos os ativos, tá? Então, beleza, pessoal, por hoje era isso, vamos parar por aqui. Não deixe de se inscrever no canal, tá? Deixar um like. Em breve a gente vai abrir a área de membros aí com novidades, com algumas coisas exclusivas, tá? E é isso. Valeu, grande abraço.